Boa tarde a todos. Dando início à última etapa do nosso evento, teremos agora o quinto painel, cujo tema é o futuro do contrato de trabalho. Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. Nelson Manrich, Dr. José Francisco Siqueira Neto, Dr. João Leal Amado e, para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Luiz José Dezena da Silva. Boa tarde a todos. Vamos aqui dar continuidade ao nosso congresso. E esse painel tem como tema o futuro do contrato de trabalho. Eu, primeiramente, queria agradecer imensamente à comissão, na pessoa não pode, né? Doutora Marinês, doutor Carlos Bosco, amigo, doutora Ana Paula, a presidente, amiga Gisela. Esse tema me parece de suma relevância no momento que passamos. Diante de tudo que foi dito aqui, qual será o futuro do contrato de trabalho? Há futuro? Este modelo que nós temos hoje do contrato de trabalho, existe algum futuro para este modelo de contrato de trabalho? As contratações por tempo determinado, por prazo indeterminado, os contratos temporários, enfim, os novos contratos previstos na nova legislação da reforma trabalhista. Essa era que estamos vivendo. Esta era digital, o futuro, qual seria? A fiscalização do trabalho, como seria feita hoje, se nós pensássemos em trabalho home office? Como seria feita a fiscalização sobre cumprimento de intervalo, a limitação da jornada? Qual seria esse futuro? Eu não tenho a resposta para isso, mas, graças a Deus, estou aqui comigo, e tenho aqui comigo grandes juristas que certamente responderão a tudo isso. Começaremos com o senhor, professor? E para falar, em primeiro lugar, professor Nelson Manrich. Tenho aqui um resumo do currículo do professor, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutor livre-docente pela Universidade de São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado e consultor jurídico, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Social, filiado à Société Internationale de Droit du Travail de la Sécurité Sociale. Fui bem? Mais ou menos. Presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro da Associação Ibero-Americana de Direito del Trabajo e de la Seguridad Social.
membro da Academia Paulista de Direito, membro da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, membro do Conselho Editorial da Revista de Direito do Trabalho, LTR, coordenador da revista Magister de Direito do Trabalho e autor de livros e artigos. Se ficássemos aqui falando do currículo do professor Nelson, perderíamos muito tempo, e o que nós não queremos, na verdade, nós queremos ouvir o professor. Professor, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Estou muito honrado de estar aqui. Quero saudar os congressistas, dizer da alegria de poder partilhar de um momento de reflexão como esse. Quero saudar os distintos membros dessa mesa, a pessoa do ministro Dezena. Quero saudar o meu colega de tantos anos, Siqueira Neto, e o meu professor de Portugal, Léo Amado. Quero me dirigir à desembargadora presidente do tribunal, doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, cumprimentá-la por esse evento tão grandioso e cumprimentar também os membros da comissão organizadora, e tomo a liberdade de apenas mencionar o desembargador Francisco Giordani, que foi gentilmente me convidar, e a desembargadora Ana Paula, que, em nome dos demais que integram essa comissão, e dizer que hoje nós temos um dos grandes congressos de Direito do Trabalho, que é esse, promovido pelo Tribunal da 15ª Região. Eu estava preocupado quando recebi esse tema, e agora fiquei mais ainda, depois dessa apresentação feita pelo ministro. Não sabemos nada, não é, o que vai ser o futuro, nós sabemos desse momento presente, né? Mas eu preparei algumas questões para enfrentar com vocês, para refletir, na verdade, não é? Talvez seja mais uma reflexão para mim mesmo, né? Lendo e me preocupando com o que está acontecendo e dizer que realmente a gente está assustado com tudo isso. Apenas o tempo dirá qual será a trajetória que o contrato de trabalho tomará no futuro, que dependerá de ações que tomaremos no presente, como esta, de refletir e tentar domar o nosso futuro. Então, para enfrentar esse tema, que é tão árido, né, mas também que nos deixa felizes e assombrados, eu dividi o tema em 4 pontos, que espero poder fazer isso no meu tempo regulamentar. Falar do contrato típico, que todos conhecem, não vamos perder tempo muito com isso, e falar das mudanças que estão ocorrendo em função da regulação das relações de trabalho por força da crise que nós vivemos. E depois em busca de novo modelo de relações na era da 4ª Revolução Industrial. Como domar o taylorismo digital, na expressão de Brown e Lauder. E depois falar do futuro. Né? Haverá futuro para o contrato de trabalho? E vou tentar colocar alguns cenários, não quero deixá-los ninguém decepcionado e nem muito entusiasmado. Então, no primeiro ponto, todos têm uma visão muito clara, né, dessa trajetória do direito do trabalho que foi construído em torno desse modelo fordista. Depois nós tivemos um modelo toyotista e, mais recentemente, o modelo peugeotista, né? Então, esse é o que está mais em voga. Mas é óbvio que não quero apressar tanto essa discussão. Esse modelo que nós vivemos hoje, que está se esgotando, nós percebemos isso claramente, né? Ele foi construído com base em 2 pilares. Né? O primeiro pilar é do ponto de vista jurídico, com garantias no âmbito do contrato de trabalho, com ampla participação do Estado e com espaço bastante amplo também da autonomia privada coletiva,
e um pouco de espaço para autonomia individual. Esse é o modelo do pilar jurídico. E, do ponto de vista social, o trabalhador que tinha um contrato de trabalho era assegurado da Previdência Social e tinha tudo, né, dentro de um sistema de seguridade social. Os que estavam fora não tinham absolutamente nada. Esse é, então, o modelo do ponto de vista do pilar jurídico. Nós construímos um modelo, então, a partir da intervenção do Estado e também a partir da autonomia da vontade. E um pilar social, onde nós construímos a segurança social para os reveses da vida, aposentadoria, doença, etc., que hoje também está em crise. Qual é a crise que nós falamos hoje, não é? Que causas nós podemos apontar, não é? Nós vivemos uma crise a partir da década de 70, não é? Onde nós tivemos, basicamente, um fator importante, que talvez os jovens que estão aqui não tenham recordação, não sentiram isso, que é a crise do petróleo, não é? A crise do petróleo simplesmente destruiu aquele modelo de proteção que nós tínhamos do direito do trabalho. Houve um processo de profunda flexibilização e as empresas que assumiam todas as tarefas, elas foram verticalizadas, né? E elas, então, passaram a transmitir para terceiros aquelas atividades de apoio e se concentrando nas atividades que nós chamamos de o core business. Esse é um modelo que começou a ruir, então, na década de 70. Mas nós temos causas mais próximas, né? Principalmente com relação ao avanço tecnológico, inteligência artificial, as plataformas digitais, né? Automação, impressão 3D, carros autônomos e robótica. Não é mais alguma coisa de futuro, né? Algo que está presente e nós já sentimos as consequências disso. E esse modelo de contrato de trabalho, então, já estava abalado a partir da década de 70, agora, então, está sendo corroído mais profundamente. É incerto o impacto que a tecnologia terá sobre os empregos, mas parece claro que impulsiona a competitividade e incrementa a produtividade. Portanto, há cenários otimistas, mas também aqueles que pregam o caos, o que é certamente improvável. Isso ocorreu na época do ludista também, quando as máquinas começaram a ameaçar os empregos. Para os otimistas, haverá aqueles que denominam de destruição criativa dos empregos. Nós não conseguimos imaginar hoje quantos novos empregos poderão surgir com as novas indústrias que serão criadas no futuro. Nesse sentido, costuma-se lembrar o surgimento da indústria automobilística e o fechamento da fábrica de carruagem puxada a cavalo. Entendeu? Sempre nós vamos passando algo para melhor. É fácil imaginar que a tecnologia da informação, que surgirão novos empreendimentos com capacidade de gerar muita mão de obra, porém não sabemos a qualidade desses empregos, mesmo porque não só os trabalhadores sem instrução estão ameaçados, como também aqueles que detêm instrução superior. Pode-se considerar as mudanças tecnológicas como um fator decisivo para o progresso econômico e social. E não ocorre de forma homogênea em todos os locais, com a mesma intensidade e com a mesma extensão, como ocorreu com a própria globalização, né? Tem locais do planeta que a globalização não atingiu ainda. Nós temos, então, talvez, o grande destruidor de empregos, o robô, que está substituindo mão de obra. Até 2020, portanto, o ano que vem,
Prevê-se que apenas os robôs e os sistemas de inteligência artificial vão gerar 153 bilhões de dólares. Isso tirado em sites confiáveis. Em 2012, a Foxconn, principal fabricante de aparelhos da Apple, anunciou a compra de 1 milhão de robôs em suas fábricas. Isso foi escrito por Ford, que escreveu um livro, Robôs e os Empregos, escreveu em 2015, um best-seller que todos deveriam ler, que chegou no Brasil esse ano. Né? E esses robôs que foram contratados têm uma previsão de reduzir de maneira drástica os custos e ceifar milhares de empregos. Além disso, o custo da mão de obra de países do terceiro mundo está permitindo o caminho inverso. Na China, nós tivemos um período de crescimento salarial de 20% ao ano, seguidamente, portanto, a mão de obra ficou muito cara, e as fábricas que eram exportadas agora estão voltando para casa novamente. Isso é um fenômeno muito interessante, que é analisado por Martin Ford, nesse livro que eu me referi, Os Robôs e o Futuro do Emprego, graças à robotização. Esse retorno das fábricas permite, então, uma redução drástica nos custos com logística, por exemplo, que era um dos grandes problemas que eles enfrentavam. Isso ocorreu com a indústria textil, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui americana, nós sentimos também isso muito proximamente. Nos anos 90, a indústria textil nos Estados Unidos foi praticamente dizimada, perdendo mais de 1 milhão de empregos entre 1990 e 2012. E essas fábricas migraram para a China e para a Índia, principalmente. No entanto, em 2009, começou o processo inverso. As exportações do setor têxtil aumentaram 37%, graças à tecnologia da automação, chegando a compensar até os salários mais baixos pagos no exterior. Mas é no setor de serviços que mais emprega mão de obra, onde se observa o efeito mais disruptivo do sistema de empregos. As máquinas vêm destruindo os empregos. Seu objetivo não é tornar o empregado mais eficiente, mas eliminar o próprio empregado, segundo um dos fundadores de uma empresa chamada Momentum Machines. A Blockbuster, que vocês devem se lembrar um pouco dela, no auge da sua atividade, chegou a ter 9.000 lojas, com 60.000 empregados, em média 7 empregados por loja. Ela foi praticamente substituída por uma outra, chamada Redbox. Em 2012, ela tinha 42.000 quiosques, alugando 2 milhões de vídeos por dia, com um sistema totalmente automatizado e gerenciado, com apenas 7 empregados. No Japão, a Rede Kura, famosa no Japão, automatizou o gerenciamento fora do local do restaurante, a própria produção em sua rede de 262, e chegou a vender sushi a um dinheiro local, ou seja, quebrando a concorrência. O mesmo ocorreu com o McDonald's, já em 2011, em todas as suas lojas na Europa, tinham em torno de 7.000, né? E acredita-se que haverá uma redução de mais de 50%, isso já está ocorrendo, porque isso foi escrito em 2015. O setor de varejo era o setor que mais prometia criar mão de obra. Havia uma previsão do sistema americano de que ali haveria, então, oportunidade de empregos, mas exatamente não foi o que ocorreu. Graças à tecnologia, surgiram as vendas online, né? E a explosão de autosserviço automatizado e a automação das próprias lojas, que já chegaram no Brasil, onde você tem apenas mercadoria, você entra com o seu celular, você escolhe e já sai sem ninguém te atender e já debita no seu cartão. Não é algo futurista, é algo real. Em decorrência disso, milhares de lojas físicas foram fechadas. Só no varejo americano, estima-se que 6.300 lojas foram fechadas no ano passado.
Quem vai em shoppings em São Paulo, alguém me comentava comigo esses dias, Siqueira, você deve frequentar ali, perto do Mackenzie, que o fenômeno que eu não tinha percebido, as lojas estão fechando, e no lugar dessas lojas estão surgindo restaurantes, exatamente por causa desse sistema de vendas online. E quem não acompanha vai ficar fora do mercado, evidentemente. Outro fator que precisa ser registrado: não há mais relação entre produtividade e aumento de salário, ou melhor, entre progresso tecnológico e prosperidade da força de trabalho, como ocorria na chamada década de ouro, não é? Que foi aquele período após a Segunda Grande Guerra Mundial. Naquele período, o salário aumentava na mesma proporção da produtividade proporcionada pela tecnologia. Mas isso deixou de ocorrer após os anos 70, como explica Martin Ford. Diz ele, em 2013, o salário de um ajudante norte-americano, lotado numa área de produção, por exemplo, ganhava 13% menos que seu colega em 1973, apesar do aumento de 107% da produtividade, sem se falar dos altos custos como moradia, educação, saúde, etc. Ou seja, o empobrecimento do trabalhador. E aí vem a pergunta: onde foi parar o resultado do aumento de produtividade que antes ia para o bolso do trabalhador? Ford responde: no bolso do empresário e do investidor. É fácil concluir que se está entrando numa nova era marcada pelo relacionamento entre homem e máquina. A crença na tecnologia, segundo a qual as máquinas são ferramentas que aumentam a produtividade dos trabalhadores, mudou. Agora, as máquinas estão se transformando em trabalhadores. E é assustador pensar que o progresso da tecnologia é contínuo. E tem uma lei de Moore que está sendo cumprida rigorosamente. A capacidade de processamento dos computadores é duplicada aproximadamente entre 18 e 24 meses. Essa é uma lei de Moore que está sendo observada na prática. O que se traduz em extraordinário progresso exponencial, e não conseguimos imaginar onde isso irá parar. Cada vez mais fica claro que os empregos sucumbirão com o avanço da tecnologia. O que muitos ainda não entenderam é o impacto que isto poderá provocar na economia como um todo. Sem emprego, não haverá renda e também não haverá poder de compra. E a demanda depende da renda de poder de compra para ser impulsionada. São os empregados que compõem a massa de consumidores, sendo que os empregos são o principal mecanismo por meio do qual o poder de compra é distribuído. É verdade que a máquina não fica doente, a máquina não falta ao serviço, a máquina, ela não faz greve. Em contrapartida, a máquina não vai ao supermercado, ela não faz compra por aí, ela não consome. E conclui Ford: de que adiantaria uma fábrica de automóveis totalmente robotizada se não tiver quem queira comprar o carro? E nós temos também a questão da impressão 3D, que há muita fantasia em torno disso, né? De repente eu posso em casa fazer tudo, né? E óbvio que tem que deixar de lado um pouco de ilusão, mas tem coisas incríveis acontecendo, né? Por meio da impressão 3D, também conhecida como fabricação aditiva, criam-se objetos físicos pela deposição repetida em camadas finas, de acordo com um projeto de cópia de um objeto, utilizando plástico ou mesmo metal, em alguns casos. E esses produtos normalmente são personalizados. Daí o alto custo, e certamente não interessaria essa produção customizada. Deixando-se de lado visões futuristas com excesso de otimismo, pode-se apostar na reviravolta que esse processo vai provocar na sociedade em geral, com graves reflexos dos empregos. Por exemplo, a GE
planeja produzir 100 mil peças de aviação até 2020, novamente, o ano que vem, o que poderá reduzir em até 500 quilos o peso de um avião. E aí vão diminuir também o peso de outras peças por meio da produção 3D, e se estima que uma aeronave será reduzida em até 1.400 quilos. E só essa redução vai economizar para aquela aeronave, de acordo com esse estudo feito por Ford, em $1 bilhão. Para você ter uma ideia do que isso vai ter impacto na economia como um todo, deixando de lado, obviamente, a questão dos empregos. Outros exemplos são oferecidos, como, por exemplo, um sistema americano de 3D, que fabrica uma casa em 24 horas, a parte de concreto, só não coloca portas e janelas, por enquanto, porque já também isso será tudo robotizado e feito por 3D. E aí, eu tenho umas questões para falar, eu não quero me adiantar muito, evidentemente. Por exemplo, do incremento do trabalho temporário, que não é de hoje, não há necessidade de nem falar sobre isso, e o surgimento de contratos precários. Isso sim que nos preocupa. Aqui nós estamos diante de um problema, talvez, dos mais graves, que está, obviamente, se ampliando, porque nós tínhamos um tipo de precariedade, que agora está sendo sofisticada por meio de aplicativos. Nós temos estatísticas, e elas são difíceis, nós não temos dados de uma só fonte, mas que nós temos hoje, na informalidade, mais trabalhadores que na formalidade. Aliás, essa notícia saiu ontem, não é antiga. Nós estimamos que 30 milhões de pessoas estão na informalidade, aqui no Brasil. O que é um contrato precário? É difícil definir, não há uma resposta única. Eu entendo, por exemplo, por precário, essa grande massa de trabalhadores que são pequenos empresários, empreendedores, que fazem bico, vende água, vende, lá na Justiça do Trabalho, no Rio, vende biscoito Globo. Você vai lá fazer audiência e tem alguém vendendo biscoito Globo. Quem mais são precários? Os contratos envolvendo os empregados sem registro de empresas formais, empregados sem registro de empresas informais, e isso são muitos, as próprias empresas informais, os falsos autônomos, e aquilo dos PJs que eu falei brincando no começo, que avança. Muitos são verdadeiros, mas muitos não são. Segundo a OIT, e aí não temos como contestar, há bilhões de trabalhadores em empregos informais no mundo e 300 milhões de trabalhadores vivendo na pobreza extrema em todo o mundo. Isso realmente nos assusta e parece-me que, quando nós falamos em tecnologia, redução de emprego, aumento de miséria, esse é o ponto realmente que mais nos preocupa. E ainda temos as chamadas relações disruptivas em ambientes de economia disruptiva. E aqui eu estou falando do crowdworking. São plataformas em que alguém interessado em trabalhadores coloca num determinado site, e aí eu vou lá, me inscrevo nesse site e arrumo um bico e faço em casa. Nós temos algumas situações muito interessantes. Eu tenho aqui um caso, por exemplo, dessa Clickworker, da Alemanha, que alega ter mais de 1 milhão de trabalhadores nesse sistema chamado Crowdworkers. O próprio Ministério do Trabalho da Alemanha tem uma frase que me deixou preocupado, tanto que eu estou copiando para vocês aqui. Enquanto alguns falam de um fenômeno temporário, outros reconhecem nisso já agora o potencial para uma transformação básica do mercado de trabalho. E aí, então, as empresas não precisariam mais empregados, Elas simplesmente vão buscar nesse site quem vai fazer aquela determinada tarefa. Faz aquela tarefa, terminou a tarefa, recebe o dinheiro pelo serviço prestado e pronto. Evidente, nós estamos falando isso num plano ideal.
né? No plano real, é óbvio que eu vou me preocupar com a qualidade do serviço, não vou saber que é o estranho que está lá, eu teria que ter um controle. Como é que essa empresa da Alemanha poderia ter o controle de 1 milhão de inscritos naquele site para saber se é confiável o trabalho que ele faz? Óbvio que tudo isso é discutível, né? Então, o grande problema, então, desses sites ou dessa nova modalidade, qual é? É que isso represente um retrocesso em matéria de proteção social e se retome o ambiente de trabalho implantado no início da Revolução Industrial. Longas jornadas de trabalho, salários baixíssimos, né? E situações péssimas de trabalho, onde se aumenta o fosso entre ricos e pobres. E não precisamos imaginar que aquele cenário, nós já vivemos esse cenário. E um outro problema, mais ou menos dentro desse conceito, é a economia gig, né? O bico, né? Que é ainda mais informal, né? E aí se acredita que está surgindo uma nova categoria de trabalhadores. Não é empregado, não é autônomo, não é o parasubordinado, não é o autônomo dependente, né? É uma outra situação diferente desse trabalhador que dirige um veículo Uber, por exemplo, né? O que ele é? Evidente que hoje ainda nós estamos preocupados. Bom, ele tem subordinação, não tem, tem comandos, etc., né? Temos algumas decisões em alguns lugares do mundo reconhecendo que eles são empregados, embora, se você for comparar, por exemplo, uma plataforma Uber, que não tem nada a ver com a plataforma 99, são situações diferentes. Então, eu não poderia dizer que todo trabalhador se enquadra na categoria Uber, porque existem diferenças muito grandes entre essas plataformas. E como é que elas funcionam, né? Eu me inscrevo nessa plataforma e, se eu quiser receber atender uma chamada, eu vou prestar aquele serviço. Se eu não quiser, eu recuso, inclusive, aquela chamada, aquela corrida que estou sendo contratado. Porque aquela plataforma simplesmente vai vincular o trabalhador a um cliente, a um consumidor, né? E ele poderá, no final daquela corrida, não fazer mais, ou trabalhar para outra plataforma. Ou seja, é o tipo do trabalho em que é difícil dizer que ele necessariamente é empregado. É uma outra realidade, né? É outra categoria que não se enquadra no modelo clássico e, portanto, não se tem nem que se falar em contrato de trabalho nesse caso. E nós temos também, por exemplo, hoje, o mercado está sendo lotado por corretores de imóveis que se vinculam a uma plataforma. Você põe o seu imóvel nessa plataforma, aí aparece alguém para tirar fotos do seu imóvel, aí já vem você, então, que vai vender ou vai alugar, faz uma sugestão de preço, há um leilão daquele aluguel e aquele corretor de imóveis vai, então, fechar aquele negócio. É tudo online, basicamente, não é? Às vezes o corretor conhece essa pessoa, não é, que vai lá, porque é o primeiro contato, e tem problemas que eles ainda não conseguiram enfrentar. Por exemplo, eu atendo um cliente, eu estou falando aqui de uma especial que vocês devem conhecer, Quinto Andar, que é uma empresa especializada nisso. Aí, ele pode, por exemplo, desviar o cliente para uma outra corretora, etc. Então, há diversas dificuldades a serem enfrentadas. Embora o sindicato exija o registro desses trabalhadores lá no sindicato, que é uma exigência, inclusive, com suporte legal. E eles cobram um valor X para cada corretor. E aí, no caso, como eles trabalham em plataforma, não se sabe exatamente quantos tem, o sindicato não sabe, não é? Então, fica realmente uma situação bastante difícil. E aqui eu falo de um ponto que eu não vou me alongar, porque isso mereceria um congresso, talvez, não é? Nós estamos falando de quê? Talvez daquilo que vai
mais nos preocupar, além da questão da tecnologia. Os desafios de caráter social e ambiental, né? Acredita-se, por exemplo, tem umas expressões interessantes, a gente copia isso porque as pessoas são inspiradas quando escrevem isso, mas porque são grandes observadores, né? Que nós estamos presenciando, está próxima, isso é um terrorismo às vezes, né? Uma tempestade perfeita, se não nos adaptarmos às mudanças tecnológicas que já estão por aí. O que virá? Não só a mudança tecnológica, forte desigualdade em ascensão, desemprego tecnológico e mudanças climáticas. E aí, então, vem a questão do meio ambiente sustentável, né? Nós estamos vivendo um período terrível, né? Onde nós estamos praticamente nos aproximando de uma temperatura que será um desastre para o meio ambiente, né? Já estamos no 1,3, se chegarmos no 2,0, né? Nós temos, se estima que mais de 1 milhão de espécies serão destruídas de uma forma irreversível. Porque quando nós falamos de tecnologia que perde o emprego, não é? Os empregos surgirão, aquela história da carruagem, o que se fabricava carruagem de cavalo, não é? Quem vai na Rússia vê aqueles museus maravilhosos, todas as carruagens que eram utilizadas lá, por eles, não é? Aquilo, obviamente, criava um número enorme de trabalhadores, não é? Uma indústria enorme. Aquilo sucumbiu, morreu, não existe mais, não é? Existe no museu. Não é? E surgiu a fábrica de automóveis. Não é? Então, nós nos reinventamos, não é? Principalmente a tecnologia da informação que gera empregos. Mas nós estamos falando aqui da destruição do meio ambiente que é irreversível, não é? E esse é um problema, talvez o mais terrível que nós vamos enfrentar. E o problema demográfico, né? São os jovens no mercado de trabalho que não têm emprego, é lá que nós encontramos o maior número de desemprego, e o problema da população que envelhece, não é? O meu avô, na minha idade, já tinha morrido, não é? O meu pai também, não é? E as pessoas que nós conhecemos, quer dizer, hoje eu estou aqui resistindo bravamente, com 72 anos, e me sinto um jovem, não é? Porque a juventude, ela está no ideal da gente, dentro da gente, né? A alegria de estar com vocês e em sala de aula todo dia com os alunos, são jovens que têm sonho, têm vida, é isso que nos deixa vivos, não é? Então são questões realmente que são complicadas. Agora, eu vou para o ponto final, que é a grande pergunta, né, que o ministro colocou. Qual é o futuro do contrato de trabalho, né? Aqui eu passei, não sei por quê. Pulei aqui de novo. Passou, estou indo para trás, indo para frente. Tudo bem, vamos lá. Então, eu quero apresentar alguns cenários para vocês que eu imagino. Aqui é futurologia, é sonho, é pesadelo, talvez, não é? Como é que eu imaginei responder essa pergunta que o Jordani fez para mim? E falei, poxa, mas logo essa questão, é difícil responder isso, não é? Então, primeiro, é possível a manutenção do contrato clássico, por enquanto. Ele está sobrevivendo, não é? Mas é uma minoria. Nós não temos que apostar muito nisso, né? Nós estamos vivendo uma transformação tão profunda que não existe mais a possibilidade de alguém ficar 30 anos no mesmo emprego, não é? Há uma mudança no emprego. Os contratos não são mais por prazo indeterminado. Você se vincula com diversos empregadores e assim por diante, não é? E veja que essa reprivatização do contrato de trabalho, que já vem sendo anunciada há muito tempo, já está ocorrendo, né? Ocorrendo antes da reforma, não é? E mesmo a reforma deu sinalizou com mudança legal, dizendo assim, você vai celebrar um contrato de acordo com aquilo que você entende que é possível. É discutível? O parágrafo único do artigo 444 foi a melhor opção? Eu tenho dúvidas, porque talvez a questão não é de quanto ganha e se tem curso superior, e sim o que faz, se tem poder de mando. Esses poderiam, sim, ter capacidade de dizer, eu vou celebrar um contrato com o meu empregador, assim, assado, fora do padrão.
Isso mostra, então, a reprivatização. Os contratos não são mais o contrato padrão. Aquele contrato de prazo clássico, ele está em extinção, né? E esse também está. Por quê? Porque não temos mais o empregado típico, aquele que celebra um contrato, aquele que tem a carteira de trabalho assinada, né? Então, existe uma previsão sombria, isso me preocupa seriamente, que é exatamente com essa questão da pobreza que vai tomar conta, né, da população, e isso já é uma realidade, né? Se nós falamos em 300 milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza, né? É provável que no futuro sequer exista contrato de trabalho, e os baixos salários devem ser compensados por programas governamentais de assistência social. Mas isso não é algo que eu estou dizendo vai acontecer, já está acontecendo. Eu vou contar um caso que me chamou muita atenção, de um trabalhador do McDonald's. Ele foi se queixar para o chefe dele, dizendo, olha, eu ganho muito pouco, não sustento a minha família, e eu não tenho programa social nenhum. Eu não tenho programa de saúde, não tenho assistência nenhuma, não é? Aí o chefe dele falou assim, olha, o teu caso eu sei, né? Agora, o meu conselho, vai procurar assistência gratuita do governo, disse o chefe dele. E isso foi parar na imprensa e provocou um mal-estar muito grande, né? Mas ficou por isso mesmo, óbvio, né? Agora veja que essa situação enfrentada por esse trabalhador que foi noticiado é a situação enfrentada por trabalhadores, por exemplo, de fast food, em cadeias de fast food nos Estados Unidos, né? Nós achamos que é o modelo da sociedade opulenta que vive na felicidade, né? Tem uma universidade da Califórnia que fez uma pesquisa, né, apontando o seguinte: metade das famílias dos trabalhadores do setor de fast food está inscrita em algum tipo de programa de assistência social, custando para os cofres do Estado anualmente 7 bilhões de dólares. Portanto, o Estado já está subsidiando os baixos salários. E tem, então, aquela proposta, que todos conhecem, de Bill Gates, dizer, bom, então vamos criar um imposto social. Quem tem robô paga um imposto. E nós teríamos aí uma fonte de renda para que o Estado pagasse algo para as pessoas sobreviverem, já que não tem emprego, porque emprego nós entendemos um contrato de trabalho bilateral, com carteira assinada, mas terão trabalho. Mas que tipo de trabalho? O mais precário possível, dentro de plataformas que nós já conhecemos e outras modalidades que nós nem imaginamos como serão, né? Então, o Estado teria condições não apenas de qualificar mão de obra com esse dinheiro, como garantir a cobertura de uma renda mínima, além de exigir outros direitos básicos, como condições de saúde e segurança, e, em especial, uma jornada sob controle. Mas essa solução levaria em conta a capacidade do Estado de resolver os impasses gerados por situações de crise. Mas o Estado hoje não tem essa capacidade. O Estado está ausente disso. E aí vem, então, uma proposta da OIT, né? Aliás, tem uns textos maravilhosos na OIT, o preparativo para os 100 anos que nós estamos comemorando agora, onde eles publicaram 4 grandes textos, e o tema da OIT é o futuro do trabalho. Vale a pena vocês entrarem no site e lerem esses 4 textos. E mais o relatório geral. A OIT faz um apelo para uma nova abordagem, colocar as pessoas e seu trabalho no centro da política econômica e social. Para tanto, há necessidade de se investir na capacidade dos trabalhadores, fortalecer as instituições voltadas ao trabalho, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, sindicatos, e promover o trabalho decente. A revitalização do chamado contrato social será possível, de acordo com esse sonho da OIT, graças ao esforço tripartite dos atores envolvidos, o que deverá resultar do diálogo social. Eu entendo que isso seria algo bastante distante, porque nós não temos mais esse tripartismo que está sendo apontado aqui, né? E aí eu passo para minhas conclusões, né, para ser breve, e quero refletir com Bauman,
que escreveu um livro fantástico com Carlos Bordoni, um italiano, um grande filósofo italiano, chama-se Estado de Crise. Leiam esse livro fantástico. E ali ele explora o que é crise nos gregos e depois o que significou a crise no fenômeno econômico, financeiro, etc., né? E aí, então, eles analisam assim, bom, crise propriamente dita indica algo positivo, criativo, otimista, né? E aí eles estabelecem uma comparação muito interessante entre a crise de 1929 e a crise atual. E então, diz, em 1929, acreditava-se que a crise era conjuntural. Embora dolorosa, tratava-se de transição necessária para os ajustes possíveis. Havia otimismo e confiança em relação ao futuro. O Estado, escudado nas teorias de Keynes, investiu em obras públicas e retomou a economia e a confiança. Mas a crise atual é diferente. Ela veio para ficar e devemos nos acostumar com ela. O Estado, antes elevado à condição de motor do progresso, hoje é tido como obstáculo. E por isso as pessoas devem abandonar as esperanças de salvação vindas de cima, vindas do Estado. Para os autores, ainda não temos estratégias a escolher. Fracassou o Estado e fracassou o mercado. Daí o atual estado de crise. E essa crise, então, dizem, é diferente. Observa-se ruptura entre poder e política, entendendo-se como poder a capacidade de levar as coisas a cabo e política a habilidade de decidir que coisas são necessárias e devem ser feitas. Em relação ao mercado de trabalho, podemos concluir com Bauman e Bordoni que o Estado não dispõe de meios nem de recursos para cumprir sua missão. Por quê? O poder do Estado foi capturado por forças supraestatais, globais, que operam num espaço de fluxos politicamente incontrolável, de tal sorte que o mercado de trabalho ficou fora do alcance das agências reguladoras. O divórcio, assim referido, entre poder e política determina a incapacidade reguladora dos Estados, quando, ao contrário, em situação de crise, caberia ao Estado escolher de que modo proceder e aplicar a terapia e dizer, bom, o contrato de trabalho está em crise, vamos construir um novo modelo de contrato de trabalho. O Estado está ausente. No entanto, confesso que não perdi a esperança em relação ao papel que o direito do trabalho continuará desempenhando e que o contrato de trabalho passará por ajustes sem perder sua vocação de blindar o trabalhador das agressões de uma economia globalizada. Mas não sou otimista. Não temos como precisar o que sobrará do que conhecemos hoje, mas confiamos no sentimento de solidariedade e na ideia de justiça que nos libertará do jugo das máquinas. Muito obrigado. Obrigado ao professor Manriche, uma verdadeira aula que nos deu, num tema difícil, muito difícil de ser tratado e resolvido, não é? Dificilmente conseguiríamos, pelo menos acho que a curto prazo, professor, fechar essa equação, não é? Se não há emprego, não há salário, o empresário não tem para quem vender, não tem consumo, então é uma roda viva, não é? Mas parabéns, professor, e confesso que estou mais preocupado agora, depois da aula que o senhor deu para nós.